Boa tarde a todos. Meu nome é Paulino Meira, sou coordenador de contabilidade da EPC Experts. Nós vamos dar início agora ao nosso evento Como Atender ao Ofício Circular 02 de 2019 da CVM. Gostaria de agradecer aqui ao professor Eliseu Martins, ao professor Edson Fernandes, ao José Vitor, né? O professor Eliseu Martins todos conhecem, professor Edson Fernandes é o nosso coordenador de tributação da EPC Experts, José Vitor, responsável pela contabilidade na Vale, e hoje nós vamos discutir o ofício circular 02/2019, que trata da IFRS 16, né, a respeito, né, nosso CPC 06R2, a respeito dos arrendamentos. Sem mais delongas, né, eu gostaria de passar a palavra ao professor Eliseu, lembrando aos nossos participantes, por favor, mantenham os seus microfones fechados de uma maneira geral durante o nosso evento, mas fiquem à vontade também para fazer as suas perguntas. No Zoom, nós temos uma ferramenta que é uma ferramenta levantar mão, né? É uma ferramenta que tem aí para todos os participantes, uma ferramenta, uma opção que tem para você se manifestar, está aí no chat. Podem mandar pergunta também pelo chat e, né, nós temos aqui a consciência de que nosso evento é um evento online participativo, então, por favor, aos participantes, não abram mão de participar conosco através das suas perguntas aí, para que a gente possa também responder aqui dentro da discussão. Professor Eliseu, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade em estar conosco aqui, é sempre um prazer ouvi-lo. Por favor, fique à vontade, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Paulino, obrigado aos companheiros aí de mesa, vamos dizer assim. Eu gostei da introdução, quando você falou aí da história do ofício circular, comentando, vamos discutir, ainda bem, porque se você tivesse dito, vamos receber uma aula sobre isso, daí eu ia ficar muito chateado e preocupado, né? Esse assunto vem atazanando, né? Contadores, gestores, auditores e professores, etc., já há um certo tempo. Ficou muito quente no final do ano passado e parece que agora, na verdade, juntando dois ofícios circulares. O do ano passado, que saiu em dezembro, e também o ofício circular número 1 da CVM, também emitido conjuntamente pela CEP e pela SNC, né, a Superintendência de Empresas e a de Normas Contábeis, ofício esse de 2020 agora, que é aquele que a gente está acostumado, que vem lá uma bíblia levantando muitos dos problemas, dos pontos que a CVM vem encontrando nas demonstrações, muitos deles reiteradamente, e procurando dar qual é o seu papel, qual é a sua forma de entender, e, consequentemente, transformando isso numa orientação que segue quem quiser. Está correto? Depois, quem não quiser, depois tem que se explicar muito bem. E nesse daqui, realmente, voltou-se ao assunto, nesse de janeiro, e a coisa muito interessante, porque foi claramente dizendo que as áreas técnicas da CVM entendem ser imperativo elucidar alguns aspectos da norma que podem não estar muito claros. Então, ficou claro também para a CVM que o ofício circular do final do ano passado continha muitos pontos nebulosos e muitos deles realmente, ou pelo menos talvez os mais relevantes, foram aparentemente sanados. É lógico que cada um que aplica, cada um que vive, sempre levanta outras dúvidas, levanta outras situações. Mas vamos lá. É algo muito interessante esse ofício de 2019, aliás, de uma certa maneira, todos os ofícios circulares, que eles vêm com aquela parte introdutória que não vamos discutir aqui, a respeito dos objetivos das demonstrações financeiras, a respeito da necessidade de se trabalhar em prol da fidedignidade,
em prol de aquilo que é realmente relevante. E aqui eu quero fazer um parágrafo. A gente tem que parabenizar a CVM quando vem insistindo fortemente no uso da expressão relevante ou material. Ou seja, ela deixa muito claro que, para ela, na verdade, aquilo que deveria ser para todo mundo, o nível de exigência muito mais forte, muito mais robusto, tem que ser com aquilo que é material, aquilo que é relevante, aquilo que pode alterar a decisão de alguém, e no caso das normas internacionais, é alguém de fora da empresa. Então, principalmente, né, investidores e credores. Então, ela, nesse ofício, ela reforça isso, né? E é necessário que também seja entendido com base na OCPC 07. A orientação CPC 07, ela fala que todas as notas explicativas têm que se cingir àquilo que é material. Mesmo que no ofício isso não esteja dado em alguns momentos com clareza, é necessário que a gente se lembre. Quando o ofício vem e diz, faça a nota explicativa disso, daquilo, a maior parte das vezes ela mesma diz, quando relevante, mas mesmo que ela não diga em um parágrafo ou outro, é importante entender a OCPC 07, que é aprovada, inclusive, pela própria CVM, no sentido de que não devemos perder tempo e não devemos perder espaço e, acima de tudo, não perder a atenção do usuário com valores ou assuntos que sejam imateriais. Bem, então vamos lá. O ofício vem com uma espécie de aula, como a gente está comentando aqui, depois um pouco eu me perco e também acabo entrando dentro dessa linha, mas vamos lá. Alguns pontos fundamentais dessa discussão toda. O ponto de que deu maior problema, acho, pelo menos o que eu percebi, foi o relativo a qual taxa de desconto utilizar nos processos de cálculo de valor presente das obrigações que nascem da aplicação da IFRS 16 ou CPC 06, versão 2. Nós não vamos discutir aqui quando se aplica, só para lembrar muito rapidamente, apesar do o nome, quando saiu do CPC, saiu com o nome Arrendamentos Mercantis, e depois o próprio CPC corrigiu, tirou mercantis, deixou só arrendamentos, para talvez deixar um pouco mais claro que ele não se aplica à operação de arrendamento mercantil como aqui entendido no Brasil. Arrendamentos aqui foi usado no sentido absolutamente amplo, muito parecido com o que é a palavra lease, né? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que abrange N tipos de operações. Então, a IFRS 16 trouxe, em primeiro lugar, um forte problema, uma forte discussão em cima de o que é que está abrangido pelo IFRS 16. Eu entendo que esse não é assunto que esteja na pauta nossa. Nossa pauta diz respeito apenas àquilo a que se refere o ofício. O ofício não entra nisso. Esse é um outro problema, mas não podemos, obviamente, deixar de lembrar. Hoje mesmo eu vi 2 balanços de empresas ao discutirem prazo, que é outro problema que tem acontecido com muita frequência. Quer dizer, eu considero meus contratos de arrendamento, de aluguel, de parceria agrícola, seja o que for, obrigados à atenção do IFRS 16. E nessa história dos prazos veio aquele caso das renovações que podem ser feitas por opção da própria empresa. Então, deve-se considerar o prazo do contrato formalmente dado como duração do contrato e só, ou deve-se considerar aqueles casos em que você tem a opção e tem de uma certa maneira, uma convicção muito forte de que vai optar pela renovação, etc. Então, hoje eu vi 2 empresas com justificativas dos prazos bem diferentes. Bem diferentes. Uma delas falando muito na propensão da administração em renovar ou não, e que isso foi obedecido claramente, foi discutido em grandes grupos de contratos. Muito bem. Ponto. A outra
foi muito mais quantitativista. No fundo, as duas são o mesmo espírito. Eu não acho que nenhuma das duas esteja faltando com o cumprimento devido para atendimento da norma. Mas vem lá, olha, para os contratos de acima de tantos anos, mesmo que tenham a opção, vai demorar muito tempo, eu não vou utilizar a extensão. Para contratos de tantos anos, nós analisamos se sim ou não. E para contrato de tantos anos, nós consideramos realmente, fortemente, o prazo da renovação. Então, ela explicou que o processo dentro da empresa atendeu muito aos prazos dos próprios contratos. Então, com isso, a gente vai vendo, e cada dia que sai um balanço, a gente vai percebendo diferenças, e os que são aí profissionais provavelmente trocam vivências e experiências entre si, os auditores, então, né, coitados, eles têm que ver tudo que existe no mercado, né? São os que viram enciclopédias. Né? Então, para lembrar, também tem esse problema de prazo. Mas o ofício foi fortemente dirigido para a história dos cálculos de valor presente. Você tem uma sequência de contratos de valores fixos a pagar, os variáveis estão fora, nós sabemos disso. Se alguém paga um aluguel em função de faturamento, isso aqui está fora da aplicação desta norma. Esses valores variáveis são ajustados como despesas nos períodos em que são efetivamente quantificáveis e por competência deles. Então, a existência desses fluxos faz com que haja a obrigação de trazer a valor presente. E aí surgem diversas alternativas. E o problema é que a alternativa dada pelo IFRS não é a alternativa que a CVM quer. E a alternativa que muitos querem, que não é a da IFRS, também não é a da CVM. Então, nós ficamos numa situação bastante complicada. Talvez para a gente relembrar os conceitos e entender muito bem, talvez a gente pudesse até pensar, primeiro, num exemplo exageradamente simples. Né? A empresa A vende um produto cujo preço de mercado é 1 milhão e vende por 1 milhão à vista, mas faz um contrato com alguém para vender por 1 milhão e 80, pagamento esse a ser feito daqui a um ano. Então, ela transfere um ativo. É óbvio que, é claro, ali, cristalino, é 8% a taxa, não tem dúvida nenhuma. A empresa vendedora vai reconhecer um recebível por 1 milhão de reais, que é o valor presente do 1 milhão e 80, a adquirente do bem ou do serviço vai fazer a mesma coisa e nós vamos ter receita financeira de 80 mil em uma, despesa financeira de 80 mil em outra. O problema todo é quando não há fixação desses valores nominais puros, e sim, como é o caso típico brasileiro, os contratos preveem que as remunerações serão devidas em 2 pedaços. Uma atualização, e é bom a gente lembrar logo de cara, a norma internacional, bem ou mal, com ou sem muito fundamento, excluiu, para este caso, todos os contratos em moeda estrangeira. Então, você tem um contrato em IPCA, está dentro. Você tem um contrato em dólar, está fora. Então, as variações de câmbio são consideradas diretamente como despesas ou receitas quando acontecerem, lá pelo regime normal que a gente já tem, mas não são consideradas para o cálculo do valor presente. Esse cálculo de valor presente, quando a gente tem as duas formas, eu tenho um juro real e tenho uma correção, o que seria normal de se fazer? Lembrar da técnica da matemática financeira. A matemática financeira é clara, é expressa, é explícita. Se no seu numerador os números são nominais, por exemplo, aqui no caso é 1 milhão e 80, já está definido qual é 1 milhão e 80, você no denominador vai utilizar a taxa de juros ou implícita ou
observada pela empresa, dentro das regras dadas aí pelas normas e relembradas muito bem pelo ofício, que no caso é 8%, está tudo bem, o fluxo é nominal de 1.080.000, eu trago a valor presente pelos 8% e chego naquela mesma situação inicial quando a gente tinha uma operação de compra e venda e era sabido o valor da venda à vista. Então, não há problema nenhum. Eu tenho o valor nominal, eu trago a valor presente pela taxa nominal. Existe a discussão, claro, também de e se eu tenho a correção monetária por um IPC da vida e um juro real? Bom, o que ocorre? A regra básica, e que está estabelecida em várias normas, ou relembradas, pelo menos, em várias normas do IASB, e no caso brasileiro, nós temos uma norma tupiniquim, que existe aqui, que não existe lá, que é o CPC 12, de ajuste ao valor presente. Nesses lugares todos está absolutamente claro. Se você colocar no seu numerador os fluxos reais, você tem que trazer a valor presente pela taxa real. Então, não pode haver a diferença. Fluxo nominal, taxa nominal. Fluxo real, taxa real. Então, nesse caso, se você vai pagar... Não, eu vou pagar... Eu estou fazendo um contrato e vou pagar... Não, eu fiz um contrato que eu vou pagar 1.050.000, mais o IPC. Então, o que é o normal? É 1.050.000, porque é o juro, né, real que está incluído lá. Eu vou trazer a valor presente pela taxa real de juro. Então, o fluxo de agora ele passou a deixar de ser, passou a ser eu trago a valor presente, que no fundo é a mesma coisa que o nominal. Então, dá o real, pelo menos no início do contrato. Né? Muito bem, faz isso. O interessante é que a norma internacional não vedou de maneira expressa, mas lá nas suas bases para a conclusão, ela explica que, considerando as diversas dificuldades de cálculo e também considerando que as projeções podem fazer com que haja disparidade muito grande entre as empresas, uma calculando de um jeito, outra calculando essas estimativas de inflação muito diferentes, etc., então, disse o seguinte: os fluxos reais têm que ser trazidos a valor presente pela taxa nominal, o que é eu costumo dizer, uma absoluta heresia em termos de matemática financeira, em termos de economia, em termos de finanças, em termos de contabilidade. Eu só não sei, doutor Edson, depois o senhor diga se em termos de direito também. Afinal de contas, agora já temos que colocar os advogados, né, dentro dos números, correto? Muito bem. Então, o IASB justificou isso. Ele não é gozado, porque ele não diz de maneira expressa em algum lugar qualquer. Ele induz a isso. E a própria CVM, no seu ofício circular, é uma maneira muito, muito própria. Ela dá um outro motivo para explicar isso tudo, muito verdadeiro, e que não está lá nas normas do IASB, que é o seguinte, gente, o IASB é dominado fortemente pelos países desenvolvidos. E hoje, nos países desenvolvidos, as taxas de inflação são muito baixas e as taxas de juros também são muito baixas. E, pior do que isso, é comum nas taxas, principalmente de longo prazo, que elas hoje do mercado sejam inclusive inferiores às taxas de inflação. Ora, se eu tenho uma taxa de juro nominal que é inferior à taxa de inflação, se eu fizer cálculo de valor presente, eu vou chegar a uma situação muito difícil de ser entendida. Ela é economicamente válida, ela é lógica, mas é difícil para quem não estiver pensando durante 10 minutos no assunto aceitar. Eu tenho, por exemplo, um contrato de 1 milhão por ano durante 10 anos, o valor presente dá mais do que 10 milhões, por causa do uso da taxa negativa de desconto. No fundo, seria uma verdade, porque quem aplica dinheiro em taxa negativa, na verdade, recebe menos do que aplicou. E aqui, no caso, então, quem recebeu acaba pagando menos do que o que realmente recebeu.
Aliás, nós tivemos no Brasil fortunas imensas formadas quando o BNDES da vida emprestava dinheiro assim, 20% da correção monetária mais 6% ao ano. Quer dizer, se a inflação fosse 40, 20% de 40 dava 8, mais 6, 14. Então, uma inflação de 40%, tomar dinheiro a 14, isso é doação. Isso é um processo de doação. Mas, de qualquer maneira, trazer a valor presente, chegar a um valor que é maior do que a soma nominal, fica realmente muito difícil. Então, a CVM concluiu que, provavelmente, esse talvez seja o maior dos motivos de ter sido deixado como inaceitável trazer a valor presente os fluxos de caixa reais, né, pelos valores nominais. Então, fica um negócio maluco, porque qual que é o valor real que eu vou pagar? Não, o valor real é 1 milhão. Não, vai ter correção monetária. Não, mas o valor real hoje é 1 milhão. Lá na frente vai ter correção monetária, mas é 1 milhão. Então, como é que eu vou fazer? Não, mas eu vou pagar o quê? Não, eu vou pagar 1 milhão mais o juro real, tudo bem. Mas e daí? Como é que eu faço? Traz o valor presente pela taxa nominal. É óbvio que isso produz uma subavaliação do valor inicial, tanto do ativo quanto do passivo da empresa que está aplicando o 0602, né? CPC 06. Então, isso suscitou muita discussão, porque essa norma, quando você faz isso para prazos significativos, nas condições, vamos dizer, mais ou menos atuais do Brasil, o Brasil, apesar de estar com as taxas menores historicamente falando, de juros e com taxas de inflação também historicamente muito baixas, de qualquer maneira, no Brasil, os juros são superiores à inflação e não é um negócio tão pequeno ainda, né? Já tivemos juros reais de 7%, 8%, 9%, agora ele está bem menor, 3%, 4%, mas é real e é positivo. Então, o que a gente ficou com esta situação? Aí, a norma é clara do IASB. Você projeta os fluxos de caixa sem considerar a inflação. Na verdade, você não projeta, você calcula, né? Calcula, você tem o valor aqui, você tem. Você traz o valor presente e, pela taxa nominal, e ativa esse montante. É lógico que, quaisquer que sejam os modelos, uma verdade tem que prevalecer. O total do que vai ser jogado como despesa tem que ser o total do que você vai pagar, por exemplo, de aluguel. Não pode ter discrepância, isso é o pressuposto básico. Ora, se eu comecei com um ativo bem menor, eu vou ter que depreciar menos. Mas, em compensação, para sair deste patamar menor e chegar no valor total, como eu tinha dito lá de 1 milhão e 80, até fiz um cálculozinho aqui, digamos que o valor presente, neste caso, desse 972, então aquele ativo que deveria começar por 1 milhão, vai começar por 972. Uma diferença mínima, 3%. Por quê? Porque é um contrato único, um contrato de um único período. Vai ser pago e liquidado daqui a um ano. É uma diferença pequena, provavelmente imaterial. Mas, para entendermos a lógica, se ao invés de 1 milhão eu começo com um ativo de 972, mas eu vou pagar 1 milhão e 80, a despesa que tem que aparecer depois é a diferença entre os 972 e 1 milhão e 80. E aí veio o segundo ponto. Quando eu tiver isso, então, eu trouxe o valor presente para 972, quando deveria ser 1 milhão. Eu tenho, portanto, uma diferença aqui de 28 mil. Quando, se no final do primeiro ano eu já liquidar a história toda, eu vou ter que pagar 1 milhão e 80 e vou ter que lançar uma despesa de 108 mil. Vocês vão, de que maneira? A depreciação vai ser menor, 972, e a despesa financeira vai ser 108. Então, eu estou, de uma certa maneira, artificialmente aumentando a despesa financeira e, de uma maneira um pouco artificial, diminuindo a despesa de depreciação, mas tudo caiu no resultado. Essas diferenças de critérios não seriam tão grandes não fosse uma novidade. Qual foi a novidade trazida pela norma? É a seguinte:
aquilo que for considerado, vamos chamar na nossa linguagem brasileira, uma atualização monetária por um índice de preços, não vai para a despesa, se o ativo ainda continua, tem que ser jogado no ativo para depois ser depreciado. Então, aqui no nosso exemplo extremamente simples, eu comecei com 972, chego lá no fim, os 28 eu não posso jogar para a despesa, tenho que jogar no custo do bem, mas como ele está sendo depreciado num único ano, está tudo resolvido. Acontece que se o contrato for de 2, 3 anos, esse valor da correção monetária eu não descarrego agora, só os juros de 80 e os 28 mil da correção monetária eu adiciono ao ativo para virar despesas de depreciação ao longo do contrato até o seu final. Ou seja, você daí começa a ter o fato de se ativar a correção monetária, ativar a variação monetária, é que provoca muito mais fortemente as diferenças entre os critérios. Porque as diferenças entre os critérios tendem muito mais a ser uma diferença de linha, despesa financeira e depreciação, e não no seu total, mas quando você ativa, claro, hoje, com estas taxas de correção que a gente tem, as diferenças são bem pequenas. Mas, de qualquer maneira, o ativar provoca um fenômeno que é uma postergação do reconhecimento das despesas que vão lá para frente. A gente estava muito acostumado, né? E aí é um outro ponto, que a gente, se fizesse uma aplicação lá de 1 milhão para receber 1 milhão e 80, era uma receita financeira. Ponto. É uma receita financeira nominal. Se a gente emprestasse dizendo o seguinte, você vai pagar a inflação mais um juro real de 5%. Eu vou admitir que a inflação é 2,80 e poucos, para que junto com os 5 dê os 8. O que aconteceu? O total era os mesmos 8 milhões que iam para a despesa financeira. Só que iam uma como despesa de juros e uma como despesa de variação monetária. A despesa de juros era o juro real. A despesa de variação monetária era em função da inflação, mas a soma das duas dava o total dos juros de 80 milhões, estava tudo fechadinho. Só que agora, como eu tenho que ativar, não nesse exemplo, porque o contrato termina no dia do pagamento depois de um ano, mas quando eu tenho isso continuadamente, como eu vou ter, é como se eu tivesse a despesa de juros e a despesa de variação monetária, só que a despesa de variação monetária é ativada. Tem uma coisa muito estranha que talvez ninguém saiba e talvez não se tenha devidamente pensado a respeito. Esse processo de ativação nasceu de um pleito brasileiro há bastante tempo, quando a inflação era muito alta. Por quê? Principalmente quando começaram as grandes concessões de serviço público com pagamentos fixados por muito tempo, vou pegar o caso extremo, concessão rodoviária. Você comprava, adquiria lá a concessão, ganhava na licitação, ia pagar em 30 anos, 360 prestações, com correção monetária de ano em ano. Seja como for, ao trazer a valor presente, isto já existia norma que praticamente exigia isso na área das concessões, ao trazer a valor presente, você trazia um valor enorme, porque pagar 10 milhões por mês durante 360 milhões, trazer valor presente, dava um direito de uso na linguagem de hoje, ou um direito de concessão na linguagem de então, muito grande, consequentemente, um passivo muito grande. Enorme. Maior do que todo o passivo que a empresa tinha. Aí, quando vem a primeira correção monetária atinge o passivo inteiro. Gera uma despesa de variação monetária que não podia no Brasil ser capitalizada. Aliás, em lugar nenhum no mundo podia ser capitalizada. E a lei tinha acabado com a correção monetária do ativo. Então, se eu corrijo o passivo, mas eu corrijo o ativo, muito bem, as coisas se equilibram. Só que a gente corrigia fortemente o passivo, não corrigia o ativo. Moral da história. As despesas de variação monetária da dívida, sem a atualização monetária do direito de concessão, geravam despesas monstruosas, geraram patrimônios líquidos virados. Se alguém quiser fazer um levantamento aí, a CCR chegou a ter patrimônio líquido virado.
E ela foi à CVM pedir autorização para mudar de critério e não fazer a ativação, tratar como um contrato como a gente usa na contabilidade executória, aí os advogados depois do socorro, né, os contratos a executar, quer dizer, aquele... Não, eu tenho que pagar, mas eu tenho que receber tenho aqui um direito de uso, eu vou pagando a medida que eu uso. Então, começou uma série de raciocínio para entender que a concessão era um aluguel. E aluguel, naquela época, não se ativava. Por quê? Porque daí eu não tinha essa deformação significativa, não no balanço, no resultado. As empresas recebiam dinheiro dos pedágios, pagavam o valor da prestação da concessão, sobrava dinheiro, mas o resultado era negativo, não tinha jeito de pagar dividendos. Então, as empresas acumulando dividendos, podendo pagar dividendos, e, como eu disse algumas vezes, com PL negativo. Esse CR recebeu, a CVM entendeu e permitiu que ela mudasse a sua contabilidade e passasse a não ativar. Baixou o seu direito de concessão, baixou o seu passivo e foi tratando tudo como despesa ao longo do tempo e resolveu o seu problema de lucro para pagar dividendos, já inclusive tinha caixa, e resolveu o problema de um patrimônio líquido virado que não era genuíno. Com isso, foi pedido à época ao IASB que o IASB aceitasse a ativação. Porque houve uma consulta, a consulta foi de que não podia, e depois de alguns anos deram resposta dizendo tudo bem, nós vamos considerar isso na norma de leases lá na frente, porque lá realmente se pega processos com prazos muito longos, etc., e daí a gente faz a mudança. E fizeram. Eu acho que a história é essa, porque nós pedimos, eles falaram e agora fizeram. O que ocorre, então, esse processo de ativação da correção monetária do passivo, que não vai para o resultado, vai para o ativo, gerou, é gozado, é muito estranho, uma reclamação da CVM extremamente forte agora, dizendo assim, isso torna incomparáveis, isso aí é muito na base do falar, isso aí eles não escreveram no ofício, mas como, não sei se aqui tem, mas várias pessoas, inclusive da Brasca, nós participamos em discussões com a CVM, e isso foi comentado, nós vamos ter uma distorção da seguinte forma. Se a empresa toma um empréstimo para financiar sua frota de caminhões, empréstimo, a contabilidade exige que a correção monetária do empréstimo seja jogada para a despesa, como parte da despesa financeira, despesa de variação monetária. Depois, mais os juros. A despesa financeira é global. Mas quem fizer, ao invés disso, um aluguel da sua frota de caminhões, vai pegar a correção monetária do passivo, jogar no ativo para virar depreciação depois. E as despesas financeiras parecerão ser muito menores. Na verdade, agora é que elas são reais. A outra que é errada, a despesa financeira nominal, que é errada, que nos separa o que realmente é devolver o dinheiro com base no valor correto em termos de poder de compra, comparativamente ao que você recebeu, e o que, de fato, você está pagando genuinamente além, em moeda de hoje, do que você recebeu. Isso aqui é realmente o juro real. E criou a CVM, então, um espírito que não vamos aceitar o que muita gente no mercado queria, que era fluxo real trazido a valor presente pela taxa real, tendo em vista que isso geraria despesas financeiras reais e as despesas de variação monetária seriam incluídas no ativo para baixa posterior. Então, uma discussão muito forte de incomparabilidade entre as despesas financeiras das empresas conforme o seu modus operandi, ou financiou ou alugou, mesmo que os valores fossem absolutamente iguais, provocou um desconforto muito grande. Então, dentre todas as alternativas, a CVM descartou, no início ela até chegou a discutir, ela coloca isso no início do seu ofício, dizendo isso é certo, isso é correto tecnicamente. Depois, lá para frente, ela exclui. E no ofício do começo deste ano, aí ficou mais claro ainda que esta hipótese ela excluiu. Ela permite esta hipótese, nós vamos comentar daqui a pouco, apenas quando diferenças imateriais com relação ao que ela dá como preferível. E qual foi a opção da CVM? E dizer, o preferível para nós
aqui na CVM é que você projete a taxa de inflação, construa, portanto, os valores nominais. Você prevê que a inflação vai ser quase 3%, mais juro real de 5%, então você prevê um fluxo nominal de 1,80%. Aí você traz o valor presente pela taxa de juro nominal. Ou seja, contrariando a norma de lá, dizendo o fluxo não pode... porque o IASB aí ele é expresso. É vedado fazer estimativa de inflação para atualizar os fluxos previstos. Negociar, a CVM diz, olha, o que nós consideramos como preferencial é isto que é ilegal do ponto de vista das normas internacionais. E aí a gente ficou com esta confusão toda, né? Afinal de contas, eu tenho fluxo nominal pela taxa nominal. Eu tenho fluxo real pela taxa nominal. Eu tenho fluxo real pela taxa real, mas o do IASB está contra a norma propriamente dita, o fluxo real por taxa real ele também é contra a norma, porque tem que ser fluxo nominal, e o fluxo nominal que a CVM aceita me obriga a mudar o numerador. Então, nós ficamos realmente numa situação muito grande, foram feitos muitos exemplos e foram feitas algumas simulações, e para algumas empresas isso começou a aparecer realmente como material, como significativo. Então, no fim, frigir dos ovos, o que a CVM fez? Ao juntarmos as conclusões deste ofício de 2019 com as conclusões do ofício de 2020, a posição da CVM, vou tentar resumir, é a seguinte. A norma do IASB, e ela leva em conta e repete isso nos documentos, e neste último de 2020, mais ainda, fortemente, o seguinte: você tem que levar em conta se as diferenças entre os critérios são relevantes ou não. E os são relevantes no conjunto das informações. Ou seja, é relevante no balanço, ou é relevante no resultado, ou é relevante nos dois, ou não é relevante em nenhum deles. Ela diz, a escolha desses critérios todos, ela acabou deixando no final o seguinte: você escolhe. Você escolhe. Mas então eu posso fazer o que eu quiser? Pode. No fundo, ela diz, pode. Se você quiser fazer o nominal pelo nominal, é exatamente isso que está previsto na norma, e eu também concordo, tudo bem. Se você fizer o fluxo real pela taxa nominal, você está atendendo a norma. Mas eu, CVM, digo, isso daqui não é o bom, então o que eu quero? Você, no fundo, tem duas alternativas. Ou você não atende a norma lá e faz uso do CPC 26, itens 19 e 20, que dizem que uma empresa não deve seguir a norma internacional se ela provocar diferenças que passem a fazer com que as demonstrações não apresentem fidedignamente sua posição patrimonial e suas mutações. O CPC 26 diz assim no seu item 19. Só que, olha, veja as restrições. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a concluir que a conformidade com um requisito de pronunciamento técnico, de uma interpretação ou de uma orientação, conduziria a uma apresentação tão enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações, a entidade não deve aplicar esse requisito. Vamos pensar um pouco o que está dizendo esse artigo do CPC 26. Olha, você pode realmente não cumprir a norma. Na verdade, você deve não cumprir a norma, mas se a diferença for tanta que a norma realmente possa, o atendimento dela, produzir algo por demais misleading, por demais enganoso. Ela usa a expressão apresentação tão enganosa. Ou seja, a norma dá autorização para você descumprir a norma. Muito estranho isso, né? Mas, quando em casos raros, isso é por demais grande. A CVM está lembrando disso e dizendo: você pode descumprir a norma, pode aplicar o CPC 26, eu, CVM, vou aceitar,
E você vai fazer as justificativas, tudo bem, etc. Mas diz assim, entretanto, se não for relevante, né? E mesmo que seja relevante, se você não quiser fazer, não faz. Essa situação é bastante estranha, mas é uma realidade. O ofício do furo está dizendo o seguinte: se você aplicar a norma, vai produzir uma informação por demais enganosa, você tem duas alternativas. Ou você não cumpre a norma e vai para o CPC 26, e aí eu sei, é comprar briga com o auditor, porque as empresas de auditoria têm verdadeiro terror do chamado True and Fair Override, que é a adoção desse item 19 da CPC 26. Eles não, praticamente só existe isso na Inglaterra. Fora da Inglaterra, os auditores não têm aceito isso aí, têm brigado, querem que se atenda à norma de qualquer maneira. E na interpretação, eles, nos casos que a gente conhece, não é tão enganoso assim, então não pode aplicar, etc. Então, a CVM, sabendo disso, aí você pode, se a aplicação da regra do IASB trazia valor presente fluxos reais, por taxa nominal, produzir deformação, você pode usar de duas alternativas. Você pode, então, aplicar o True and Fair Override. Não aplica a norma do IFRS 16. E vai dar a devida explicação depois. Ou você pode deixar o seu balanço sabidamente enganoso, desde que, numa nota explicativa, você explique e dê os valores das diferenças para o que você considera não enganoso. Reparem que a CVM acabou dando... Você faz o que quer. E começou a amarrar na nota explicativa. Eu quero trazer os fluxos reais pela taxa real ou eu quero fazer projeção. Então, a CVM acabou dizendo o seguinte: eu, CVM, elejo como melhor critério, porque para você ir nas notas e explicar as diferenças, você tem que explicar o que com o quê. Então, o balizamento que a CVM deu foi: eu considero e elejo a técnica de projetar os valores pelos seus fluxos nominais. Você tem 5% de juro? Tem. Mas qual que é a expectativa de inflação? É tantos por cento. Então, some os dois, adicione o efeito dos dois e pegue seu fluxo nominal e traga valor presente pela taxa nominal, que é vedado pela IFRS, como eu disse. Mas ela disse, isso é que eu elejo como preferencial, como sendo o que eu considero a melhor informação. Então, você pode usar qualquer critério que você queira, desde que você, em notas explicativas, diga qual que é a diferença entre o que você fez e o que você teria se utilizasse a norma da CVM. Então, nós tivemos já caso disso. Né? No começo dessa semana, saiu, se eu não me engano, o Renner, né? Ela fez fluxo real, taxa real, foi lá na nota e explicou. Mas eu posso fazer isso sempre? Não, calma lá. Você só pode usar um modelo diferente como esse, fluxo real por taxa real, e explicar a diferença se esta diferença não for relevante. Vocês repararam que você permite tudo, mas desde que não seja relevante a diferença. O modelo fluxo de caixa real por taxa real ficou enquadrado no seguinte: você só pode aplicar se for não material, não relevante com relação ao modelo da CVM. Isso aconteceu esses dias, foi de outro balanço, acho que foi Drogazil, etc. E fez alguma coisa assim parecida com isso. A Renner foi muito expressa, muito clara ao explicar essas diferenças, ou ao dar os fatores que podem ajudar qualquer um a calcular a diferença. A Renner, isso é admitido pela CVM, a Renner disse, eu não estou fazendo os cálculos aqui da diferença, mas eu digo, os fluxos previstos são esses, a inflação prevista é essa, então, se você quiser, você calcula os fluxos nominais e aqui você tem as taxas nominais e desconta. Então, não houve obrigatoriedade
final de dar o montante desde que você deu um instrumento para alguém utilizar. Bom, resumindo até aqui, você pode usar o modelo que está na norma. A grande maioria das empresas que eu estou vendo publicar vem fazendo assim. Aliás, só vi uma que não. E pelo que a gente saiba nos contatos, nas conversas, aparentemente a grande maioria vai seguir a norma para não ter discussão com o auditor, não ter discussão com o IASB, não ter que discutir a história do CPC 26 e ter 19 e 20, que é explicar por que você não segue a norma. Então, estão aplicando isso. E na nota explicativa dizendo ou os fatores que levam ao cálculo, ou dando o próprio valor do cálculo da diferença no ativo, no passivo e no resultado, dessa alternativa que é a formal legal perante o IASB com relação ao que a CVM considera a baliza mor, e é, então, fluxo projetado nominal pela taxa nominal. Nós temos, e a gente está aparecendo na prática com algumas coisas muito interessantes. Há empresas que, obviamente, são tão pequenos os valores que não precisa nem fazer conta para dizer que é imaterial. Aí, nesse caso, não precisa nem dar nota explicativa. Você faz de acordo com o IFRS, não precisa dar nota explicativa. Estamos conversados. Se é imaterial, tudo bem, está sem. Quando você pega, por exemplo, no caso próprio da Renner, a diferença dava quase 20%. Então, ela deu as notas explicativas. Tá certo? Agora, é gozado. 20% o quê? 20% da diferença entre o passivo arrendamento mercantil a pagar por um critério e o arrendamento mercantil a pagar pelo outro. Só que esta diferença dentro do passivo total da renda dá 3%. Então, a imaterialidade ela fica muito clara, porque ela não pode levar em conta apenas a conta de arrendamento mercantil a pagar, mas sim o todo, o conjunto todo. De repente, você teria o arrendamento a pagar, que seria 15 mil, fizesse de outro jeito, ia ser, vou exagerar aqui, 7 mil, diferença desse tamanho pode ocorrer na prática, mas o seu passivo total é 800 milhões. Então, nem vai discriminar isso do balanço. Por favor, jogue seu direito de uso dentro do imobilizado, jogue seu arrendamento mercantil a pagar junto com as outras obrigações e, no resultado, não precisa discriminar o que é despesa financeira de arrendamento, o que é despesa de depreciação. Quando é imaterial, por favor, qualquer destroço disso só vai confundir. Apesar de que, às vezes, pode ter alguém que esteja exatamente querendo confundir. Aí, tem mais um ponto para ajudar nesse processo. Uma coisa que exige a CVM é que essas diferenças, quando relevantes, sejam discriminadas, né? Como eu disse, desta forma, mas também exige uma coisa. Nas demonstrações financeiras, coloque a linha específica de despesa de juro de arrendamento. E, dentre as depreciações, coloque qual é a despesa de depreciação do seu direito de uso, na forma com que você contabilizou. Para você ter, por parte de quem quiser analisar, a informação. Eu já vi analista dizendo o seguinte, que bom, eu vou tirar a despesa financeira, vou tirar a despesa de depreciação, vou pegar a informação de quanto que é a despesa de aluguel e vou substituir pelo aluguel. Tiro o ativo, tiro o passivo, que não me interessa. E o que me interessa não é depreciação nem juro de um aluguel a pagar. O que eu quero saber é despesa de aluguel. Em compensação, hoje, acho que foi a própria Drogasil, o ativo dela, antes da incorporação do passivo de arrendamento mercantil, é 5 bilhões e passa para 8 bilhões e 200. Até estou assim, muito curioso de ver o balanço da Calunga, que nem é aberta. Aliás, a Calunga está um certo tempo, acho que é limitada, não sei se continua, porque nos últimos anos aparecia assim, lucro líquido, 50 milhões, despesa de aluguéis, 50 milhões.
Vocês imaginam o que pode ter de influência no passivo da empresa, trazer a valor presente prestações de 50 milhões para uma empresa daquele tamanho, e o que pode trazer diferença no resultado e na composição do resultado. Então, o que o ofício, sem querer, vamos dizer, entrar em todos os detalhes, mas o que ele tratou, que eu considero o que deveria ser discutido aqui nesta primeira parte do nosso papo, são esses os pontos. Então, tudo acabou se centrando. Aquela história que chegou a ser discutida de usar taxa líquida de imposto de renda, felizmente saiu, desapareceu, nem o mercado nem a CVM falam mais. Aquela história de fazer o fluxo líquido de PIS e COFINS também desapareceu. O CVM não quer, não aceita discutir, tem que ser claro o valor que eu vou pagar. Se do lado de lá esse valor é aproveitável, fiscalmente é dedutível de outro tribunal, isso é problema do de lá. Do lado de cá, me interessa o valor presente dos fluxos de caixa desembolsada. Então, esses assuntos morreram. A CVM apenas entrou agora no último ofício em detalhamento de como contabilizar. Ela quer que contabilize e disponibilize a informação da despesa financeira, da despesa de depreciação, aquilo que é recuperado pelo PIS/COFINS. Mas isso aí é um assunto que as empresas já estão acostumadas, já têm suas experiências, suas práticas, e eu acho que não vale a pena discutir aqui. Então, eu diria o seguinte, eu acho que a primeira parte, que eu esperava terminar em 30 minutos, né, seria essa. Então, agora eu me coloco à disposição e, na verdade, a palavra aos nossos componentes da mesa para corrigir o que eu falei, para acrescentar, para pedir para pagar alguma coisa. Por favor, estejam à vontade. Professor, na verdade eu tenho um ponto que eu gostaria de levantar também, mas antes disso, a gente tem uma pergunta que veio pelo chat. A pergunta é da Nárdila, da WLM, e levantando colocando essa questão que o senhor colocou a respeito da relevância, a Nárdila faz aquela pergunta que eu acho que talvez seja a pergunta que todos nós nos fazemos quando nós estamos nessa análise, né? Então, existe um critério de relevância? Qual é o critério de relevância que eu vou utilizar? Então, essa é a pergunta da Nárdila. Como estabelecer esse critério de relevância, né, do ponto de vista da empresa, principalmente quando a gente está falando de um tema novo, como é o caso. A gente sempre discute as questões de relevância, mas sempre que surge um ponto novo, a gente volta a se questionar isso, né? Então, essa é a pergunta da Nárdila aí. Deixa eu fazer um comentário público agora, mas não é tão privado assim. Quando foi emitida a OCPC 07, que cuida das notas explicativas, ela falou de cabo a rabo e levantou. A OCPC 07 tem muito pouca coisa de novidade. O que ela fez foi percorrer todas as normas, juntar e colocar lá. Olha, tal norma diz que as notas explicativas só devem ser dadas, não é porque o pronunciamento diz, o pronunciamento pode ser enfático. Será dada a nota explicativa? Leia-se. Isso em algum lugar do IASB está escrito, leia-se, vírgula, quando relevante. Então, a OCPC 07 trabalhou muito com o conceito de relevância para tentar fazer com que as notas sejam realmente cuidadoras, né, de assuntos relevantes, de números relevantes. Eu propus, na época, uma coisa tupiniquim. Por quê? Porque eu tinha visto o seguinte, quando foi discutido o parecer de auditoria que hoje está em vigência, do IFAC, né, que é a Federação Internacional de Contadores, que é quem emite o padrão internacional, e o Brasil adere, o Conselho Federal aceita e implementa aqui. Na minuta do IFAC estava dito que os auditores tinham que mencionar no seu parecer qual era o número que eles consideraram como relevante, a partir do qual eles trabalharam analiticamente e abaixo do qual trabalharam estatisticamente, por amostragem, etc. Ou seja, o auditor, estou falando que é relevante para a empresa. A discussão foi o que é relevante para o auditor.
Isso foi combatido, brigado, os auditores chiaram na audiência pública para a moral da história. A norma, quando saiu, saiu sem este requerimento. Mas os auditores ingleses decidiram adotar. Então, quando você pega o parecer de um auditor inglês na Inglaterra, ele diz qual que é o número que ele considera material. É claro que esse número tem que ser maior do que o que a empresa considera material, em princípio, para efeito das demonstrações. Então, na época, estava essa discussão, e eu propus que a OCPC 07 dissesse o seguinte: a empresa vai declarar em nota explicativa quais são os números que ela considera como materiais, ou quais são os critérios que ela considera para separar o que é material do que é imaterial. Todas as empresas têm, todo mundo tem. Pode não formalizar, mas usa isso na hora de contador fazer, na hora da administração analisar, e, óbvio, depois o auditor. E também foi voto vencido. Né? Não consegui essa implementação. Esse problema realmente é sério. O IASB está trabalhando nele. Há uma norma lá em discussão, em andamento, sobre materialidade, porém, nos minutos que estão em andamento, nos resumos das discussões, que eu saiba, ninguém ainda chegou a esta ousadia, ou seja, é um problema chato, porque é um problema da própria empresa. Ela que tem que definir o que é o que não é material. Claro, existem algumas práticas no mundo que todo mundo diz, existe, mas se tiver que escrever, eu não escrevo, eu não assino. Isso aqui está sendo gravado? Tá. Alguma coisa tipo assim, se for menos do que 10% do lucro líquido, é imaterial, desde que o lucro líquido seja um número compatível com o patrimônio líquido. Se for menos do que 1% do ativo, é imaterial. Se for menos do que 5% do patrimônio líquido, é imaterial. Então, você vai dizer, eu posso tomar isso como regra? Primeiro, quem tem que tomar como regra é a empresa, a administração da empresa, com os seus contadores, é que tem que definir. Depois, é lógico que isso ainda vai passar pelo crivo dos auditores. Mas não existe, infelizmente, essa definição. O que nós temos, até um pessoal meu lá, o pós-graduado da USP, FEA, USP de Ribeirão Preto, depois de velho e aposentado, eu dou aula em 2 lugares na USP, na FEA de São Paulo e na FEA de Ribeirão Preto, no mestrado e doutorado. E a gente fez lá um trabalho que foi o seguinte: vamos escolher percentuais indiscutíveis. 0,25% do ativo. Abaixo disso é imaterial. Alguém vai discutir que é imaterial? Vai tratar se é 1, se é 2, se é 3. Mas o 0,25 nos pareceu, numa enquete muito fechada, era isso. Se for... quanto que era? Agora me perdi. 2,5% do lucro líquido. A gente foi pegando... Na verdade, nós usamos 3 critérios: do lucro líquido, do patrimônio líquido e do ativo. Um deles, pegando, já estava lá. O número era material. Vocês sabem a estatística horrível a que nós chegamos? Pegando as empresas do prêmio transparência, que, em princípio, devem ser as de melhor atendimento às normas, e pegando isso dos prêmios de várias empresas, e isso, infelizmente, tem se mantido, perto de 30% dos números que estão nas demonstrações são irrelevantes, são imateriais. Não passam por nenhum desse critério. É assustador o que nós temos de números irrelevantes sendo apresentados. O percentual desses números que são tratados nas notas, felizmente, é relativamente pequeno. Assim mesmo, tem nota tratando de números irrelevantes. Mas aí, o que está percebendo é muitos números imateriais nas demonstrações, que é do que nós estamos cuidando aqui, principalmente, e nas notas explicativas, às vezes não, na maioria das empresas, a maioria dos números irrelevantes não é tratado, discriminado nas notas explicativas. Mas está lá atrapalhando. Aquele fluxo de caixa é um absurdo, passa de 50%. Lucro líquido, mais isso, mais aquilo. Você ocupa-se um espaço enorme, talvez seja, às vezes, a maior demonstração, em termos físicos, com itens de ajuste, quando bastaria um outro, juntando toda aquela porcaria, só colocando os materiais, só colocando os relevantes. E você tem
uma quantidade absurda de números imateriais. Como eu disse, no fluxo de caixa passa de 50% do total das demonstrações, balanço, resultado e fluxo de caixa, 30%. Então, eu sinto muito não ter uma resposta. Eu gostaria que tivesse. Se você está na empresa, discuta isso com a gestão. Você tem dúvida? Se você acompanha aberta, chama os seus analistas, os analistas que cobrem você, pergunte para eles, converse com eles, para saber o que eles consideram realmente material para suas decisões, tanto crédito quanto investimentos. Então, a primeira pergunta já me liquidou. Não tem uma resposta clara e objetiva. Se bem que, por outro lado, eu fico muito feliz, porque quando ele tem resposta muito clara e muito objetiva, o computador passará a dá-la e a gente perde o que fazer. Verdade, professor. A Nájila está aqui agradecendo. Professor, eu queria levantar um ponto, e aí até acho que um ponto de discussão, que talvez ele seja uma questão mais conceitual, mas eu acho que é importante abordar aqui, que eu creio que boa parte aí dos nossos participantes eles estão lidando com essa situação, que foi uma questão que o senhor colocou, com relação ao chamado True and Fair Override, né? A identificação de que algo que a norma não atende aí ao melhor informação para o usuário, se for relevante, eu poderia não aplicar e divulgar como tal. E aí, como bem colocado pelo senhor, a gente sabe que esse é um ponto que não é possível, né? Ou pelo menos não consigo ver como possível, em algum momento, chegar-se a um consenso com a auditoria em relação a aplicar o True and Fair Override, e até por experiência própria já passei por isso no passado com relação a um ponto específico. A gente sabe que é algo que no nosso mercado, de maneira geral, a gente não enxerga. Mas eu queria levantar um ponto para o senhor, até uma pergunta para a gente abordar e discutir. Do ponto de vista do senhor, e até dentro do que o senhor está vendo em termos de discussões aí de uma maneira geral, no âmbito até mesmo dos órgãos aí que regulam, o fato de essa definição ela estar mais clara na base de conclusão, e que, em sendo na base de conclusão, nós estamos falando de algo que, dentro do arcabouço normativo, ela não está dentro da hierarquia normativa. Normalmente, ela não faz parte da norma. Não faz parte da norma. Considerando isso, e considerando, por exemplo, que a gente tem, né, fazendo uma analogia, que é algo permitido do ponto de vista da estrutura conceitual, nós usarmos de analogia com outras normas. Então, fazendo analogia com aquilo que está no parágrafo 40 da IAS 36, CPC 01, que diz que quando nós utilizamos para projeção de fluxo de caixa para fins de impairment, nós utilizamos fluxo de caixa nominal, nós também levaríamos a taxa nominal. Da mesma maneira, se utilizado o fluxo de caixa real, nós levaríamos a taxa real. Ou seja, conflita totalmente, né? Isso, conflita completamente. Mas, considerando tudo isso, o senhor vê, dentro de uma justificativa, que nós poderíamos dizer que não se trata de uma situação de True and Fair Override, porque não estamos agindo em desacordo com aquilo que está no CPC 06, na IFRS 16, e sim porque nós estamos considerando aquilo que está contido dentro do arcabouço normativo de uma maneira geral, que sim está na hierarquia das normas, e desconsiderando uma recomendação que está na base de conclusão e que não é norma para fins de normas internacionais, é apenas um subsidiário à norma e não necessariamente a norma. O senhor entende que essa é uma justificativa plausível e que as empresas poderiam agir tanto da maneira como a CVM está recomendando, quanto em analogia com outras normas que nós temos, seja a IAS 36, seja outras normas, seja o CPC 12, se utilizar disso e afirmar que não estamos deixando de aplicar a norma porque estamos simplesmente não considerando algo que esteja explícito em uma base de conclusão que, dentro da lógica, né, dentro da estrutura normativa, ela não é norma?
Então, eu procurei aqui falar muito sobre o que diz o ofício, o que diz o ofício. O que você está pedindo agora é uma opinião pessoal, eu entendi. Então, se eu entendi bem, resumidamente, essa vedação de trazer os fluxos reais pela taxa real e mandar fazer pela nominal, de fato não existe na norma propriamente dita. Isso não está lá. Isso está, como foi dito aí, nas bases para a conclusão. Quando eles estão fazendo um relatório de por que eles chegaram àquilo, mas há uma indicação dentro da norma, e é isso que os que são favoráveis a ela estão utilizando, que como é que chama? O IBR, né? O índice, a taxa de juros incremental, né? Incremental borrowing rate. Então, só para relembrar, a gente falou muito isso. Quando você não sabe qual que é a taxa expressa explícita, você é obrigado a verificar, o desconto deve ser feito pela taxa de juros que eu pagaria se eu tomasse um empréstimo de tamanho semelhante para fins mais ou menos semelhantes, se for possível a segunda parte. Então, o que acontece? O IBR, como regra, ele é sempre entendido como nominal. Eu nunca ouvi falar em IBR real. Toda a literatura brasileira, estrangeira, a CVM, inclusive, levantou isso. Ele fala em IBR é nominal. Então, a norma estaria correta se dissesse os fluxos de caixa real têm que ser trazidos pelo IBR real. A taxa de juros hoje da empresa qual é? É 7,20%. Bom, mas vamos tirar aí os quase 4% de inflação e vamos usar como taxa de desconto o juro real. Não é? Inclusive, a CVM levanta e mostra muito bem, esses números IBR, esses números de projeção de inflação, nem devem ser feitos pela empresa pelas suas próprias pernas quando existem esses dados no mercado. E esses dados do mercado de IBR sem o risco da empresa e de projeção de taxa de inflação existem. No mercado isso existe. A inflação se acha até 8, 9, 10 anos de projeção. O mercado utiliza estatisticamente, eles são bem elaborados. Então, você até fugiria dessa arbitrariedade ou subjetividade que a norma fora. Porém, então, repara com os números. São duas coisas. A norma fala em IBR. Não diz que é o IBR nominal. Não diz que é o IBR que é proibido, o IBR real. Porém, o entendimento sempre foi de que o IBR, quando mencionado, inclusive na literatura de finanças e outros lugares da própria norma, ele é o nominal. Aí junta isso com o que está lá no base, então, apesar de a base para a conclusão não ter força, vamos dizer assim, legal, normativa, o IBR, aparentemente nominal lá, acaba servindo como uma grande justificativa para eu entender que não posso trazer a valor presente senão pela taxa nominal. Eu acho isso muito triste, porque, fazendo um cálculo há um certo tempo aí para uma empresa, gente, chega a 50% de diferença do valor de início. Então, consequentemente, ao longo do tempo, se você começa com um valor muito pequeno, suas depreciações serão muito menores, pois vai ter as correções, e seus juros muito... Então, a deformação é muito grande. Bom, a deformação é muito grande se o seu passivo for único, for aquele. E aí eu tenho que compensar. Tudo bem, as empresas estão começando a publicar balanço agora. Então, não deu para ter nenhuma amostra significativa. Até agora, eu não vi nada onde fosse significante. Em alguns casos, eu mesmo calculei pelas notas explicativas. Então, quantas aparecerão com isso significativo lá para frente? Pode ser que a gente esteja aqui querendo ser muito acadêmico, muito puro. Não pode descontar fluxo real por taxa nominal e pode ser que, na prática, isso se demonstre o seguinte, as diferenças não vão fazer ninguém mudar decisão de crédito ou de investimento, que são os objetivos destas normas. Perfeito, professor. Na verdade, assim, até quando eu vejo, né, a justificativa do ofício com relação ao IBR, e entendo também, como o senhor colocou,
Mas, e aí, até por isso eu coloquei que a pergunta é pessoal, é conceitual, porque é uma visão meio acadêmica mesmo. Poxa, mas estamos falando de um caso de true and fair override, ou a gente estaria pensando em alguma coisa diferente? Mas, explorando um pouco mais, talvez, até essa questão do ponto de vista das empresas, como bem colocado pelo senhor, a gente não tem ainda uma base, mas o senhor entende que, pensando até para o futuro, e talvez a gente tenha aqui no meio dos nossos participantes até alguém que em algum momento fez essa análise, que talvez tenha alguma visão de que isso seria material, isso poderia ser, do ponto de vista nosso, mercado brasileiro, um objeto de questionamento para o IASB, uma solicitação de interpretação para o IC, né, para o Comitê de Interpretação, em relação a essa questão, essa referência ao IBR e essa ligação entre esta referência e o que diz a base de conclusão, com relação, isso comparado com o que diz as outras normas. Então, a gente levantar mercado brasileiro, levantar esse questionamento ao IASB para identificar se realmente nós estaríamos tratando de algo rígido dessa maneira, ou se nós estamos sendo muito preciosistas ao fazer essa comparação, levando em consideração que é muito uma jabuticaba, né? Muito coisa nossa, é muito coisa brasileira, e o mercado europeu não tenha tanto esse peso como nós temos aqui? Eu diria o seguinte: isso é totalmente desejável. E essa deveria ser uma tarefa do CPC, no pior das hipóteses, sem que se deixe de lado qualquer alternativa de qualquer pessoa, você mesmo mandar para o IASB esse questionamento. Claro que isso só vai ser analisado lá se, além de você mandar a discussão conceitual, você mandar alguns casos práticos. Olha a diferença que faz. Lógico. Senão também eles não vão perder tempo com aquilo que eles consideram. Até hoje eles não aceitam discutir correção monetária de balanço, porque para eles a inflação é muito pequena, e para quem tem inflação muito alta no extremo já tem a norma, e quem fica aqui no meio que se vire, né? Que não são eles, os países que realmente mandam no CPC para valer, né? Então, o que acontece? O que ocorre é que o fato de a CVM estar com esse posicionamento contrário a trazer fluxo de caixa real, pela taxa real, para que a despesa financeira não apareça como diminuída, só pelo valor real. Como eu disse aquela hora, você faz o financiamento, aparece despesa de juro real, mas aparece despesa de variação monetária. Quando a inflação é grande, pesa, né? E vinha pesando muito, agora vai diminuindo. Agora nós temos chance até de ter juro real maior do que taxa de inflação, até temos tido, mas vamos lá. Como a CVM, ela não quer defender esse ponto. Até agora, pelo menos, a gente não sentiu nenhum incentivo dela para isso. Então, se for para questionar o IASB e ter o apoio forte da CVM e dos órgãos reguladores, seria na ideia do seguinte: aceitar a ideia da projeção da inflação. Só que esse ponto é duramente criticado pelo IASB. Você teria que ter uma argumentação. Olha, no Brasil, nós temos, sim, no mercado, taxas estimadas de inflação pelo conjunto no mercado financeiro. Tá certo? Quando você trabalha em mercado financeiro, com os títulos, etc., tem, sim, projeções feitas e que são... Todo mundo se utiliza dessas taxas, elas são muito, muito críveis, né? Tá, sujeito a todos os chulos e trovoadas, mas elas são utilizadas. Então, teria que, volto a repetir, fazer a questão, levar um exemplo prático e, neste caso, mostrar que no Brasil todo aquele risco da exagerada arbitrariedade de cada empresa escolher uma projeção de inflação estaria fortemente reduzido. Só poderia acontecer para contratos que fossem além de 10 anos, né? Mas também alguém fazer projeções para mais do que 10 anos, que não seja alguma coisa centrada nos próximos 10 anos, é difícil de justificar. Então, eu sou favorável, bato palmas para que se vá ao IASB pedindo para acertar essa bagunça que ele criou.
Eu não tenho dúvida. Mas, para isso, a gente tem que ter essa prova de materialidade, pelo menos em algumas empresas. Perfeito, professor. Obrigado. Inclusive, o senhor citou a questão da correção monetária, outro problema que acho que o senhor se lembra que já foi objeto de discussão, inclusive com o senhor no passado, a questão da moeda funcional diferente da moeda local, né, da moeda tributária, que é outra questão que, para a gente, as empresas brasileiras que têm esse tipo de situação, acaba sendo um problema. Mas, enfim. Dá outro tema. Desculpa? Dá outro tema. Dá outro tema, com certeza. Mas eu entendi e concordo com o senhor. Acho que esse ano é um ano que a gente precisa observar e eu concordo com o senhor. Acho que seria um ponto para a gente levar e discutir, já que é algo muito particular do nosso mercado, talvez não só do nosso mercado, acho que talvez até dar uma olhadinha com os nossos irmãos aqui na América Latina que talvez estejam tendo situações semelhantes até, né? Acho que seria um ponto a observar e levar aí para o futuro alguma discussão disso do IASB. Mas obrigado, professor.